Seja muito bem-vindo ao canal Reflexões Filosóficas. Antes de dar início ao vídeo, ficaria grato se você gosta deste conteúdo que você ative o sino para não perder nenhum vídeo e se inscreva. Frases impactantes de Platão que vão mudar e transformar a sua vida. De todos os animais selvagens, o homem jovem é o mais difícil de domar. Deve-se temer a velhice porque ela nunca vem só. Bengalas são provas de idade e não de prudência. Quem comete uma injustiça é sempre mais infeliz que o injustiçado. O que faz andar o barco não é a vela enfunada, mas o vento que não se vê. O bom juiz não deve ser jovem, mas ancião, alguém que aprendeu tarde o que é a injustiça, sem tê-la sentido como experiência pessoal e íncita na sua alma, mas por tê-la estudado como uma qualidade alheia nas almas alheias. No imposto profissional, o justo paga mais e o injusto menos sobre o mesmo rendimento. Calarei os maldizentes continuando a viver bem. Eis o melhor uso que podemos fazer da maledicência. São muitos os que usam a régua, mas poucos os inspirados. Onde não há igualdade, a amizade não perdura. A paz do coração é o paraíso dos homens. Os filhos dos homens, dentre todos os animais jovens, são os mais difíceis de serem tratados. Não há ninguém, mesmo sem cultura, que não se torne poeta quando o amor toma conta dele. Tudo quanto vive provém daquilo que morreu. Todo homem é poeta quando está apaixonado. Muitos odeiam a tirania apenas para que possam estabelecer a sua. Não há nada bom nem mal a não ser estas duas coisas: a sabedoria, que é um bem, e a ignorância, que é um mal. Os homens não desejam aquilo que fazem, mas os objetivos que os levam a fazer aquilo que fazem. O tempo é a imagem móvel da eternidade imóvel. O cansaço físico, mesmo que suportado forçosamente, não prejudica o corpo, enquanto o conhecimento imposto à força não pode permanecer na alma por muito tempo. O homem retrata-se inteiramente na alma. Para saber o que é e o que deve fazer, deve olhar-se na inteligência, nessa parte da alma na qual fuge um raio da sabedoria divina. As grandes naturezas produzem grandes vícios, assim como grandes virtudes. A admiração é própria da natureza do filósofo, e a filosofia deriva apenas da estupefacção. Não eduques as crianças nas várias disciplinas recorrendo à força, mas como se fosse um jogo, para que também possas observar melhor qual a disposição natural de cada um. A democracia é uma constituição agradável, anárquica e variada, distribuidora de igualdade indiferentemente a iguais e a desiguais. Não é permitido irritarmos-nos com a verdade. Quem critica a injustiça, fala não porque teme cometer ações injustas, mas porque teme sofrê-las. É a esta força que mantém sempre a opinião justa e legítima sobre o que é necessário temer e não temer, que chamo e defino coragem. A parte que ignoramos é muito maior que tudo quanto sabemos. Não é preciso que a bondade se mostre, mas sim é preciso que se deixe ver. A coisa mais indispensável a um homem é reconhecer o uso que deve fazer do seu próprio conhecimento. A amizade é uma predisposição recíproca que torna dois seres igualmente ciosos da felicidade um do outro. A velhice é um estado de repouso e de liberdade no que respeita os sentidos. Quando a violência das paixões se relaxa e o seu ardor arrefece, ficamos libertos de uma multidão de furiosos tiranos. Quando a mente está pensando, está falando consigo mesma. Riqueza alguma poderá proporcionar a paz a um homem mau. O que o homem pode fazer de melhor para a sua felicidade é pôr-se em harmonia constante com Deus por meio de súplicas e orações. Errar é humano, mas também é humano perdoar. Perdoar é próprio de almas generosas. O sábio fala porque tem alguma coisa a dizer. O tolo porque tem que dizer alguma coisa. Não há nada de errado com aqueles que não gostam de política. Simplesmente serão governados por aqueles que gostam. Devemos aprender durante toda a vida, sem imaginar que a sabedoria vem com a velhice. A sabedoria consiste em ordenar bem a nossa própria alma. Não espere por uma crise para descobrir o que é importante em sua vida. Vivemos no mundo do irreal, onde tudo o que vemos é somente uma sombra imperfeita de uma realidade mais perfeita. Procurando o bem para os nossos semelhantes, encontramos o nosso. O começo é a parte mais importante do trabalho. O homem inteligente aprende com seus próprios sofrimentos. O homem sábio
Aprende com os sofrimentos alheios. O preço a pagar pela tua não participação na política é seres governado por quem é inferior. Praticar injustiças é pior que sofrê-las. Há uma vitória e uma derrota, a maior e a melhor das vitórias, a mais baixa e a pior das derrotas, que cada homem conquista ou sofre não pelas mãos dos outros, mas pelas próprias mãos. Às vezes na vida, nós nos sentimos acorrentados, sem sequer sabermos que temos a chave. Boas pessoas não precisam de leis para obrigá-las a agir responsavelmente, enquanto as pessoas ruins encontrarão um modo de contornar as leis. Não devemos de forma alguma preocupar-nos com o que diz a maioria, mas apenas com a opinião dos que têm conhecimento do justo e do injusto e com a própria verdade. A música é o meio mais poderoso do que qualquer outro, porque o ritmo e a harmonia têm sua sede na alma. Deus não é culpado. A culpa é de quem escolhe. É a esta força que mantém sempre a opinião justa e legítima sobre o que é necessário temer e não temer, que chamo e defino coragem. O que o ser humano pode fazer de melhor para a sua felicidade é pôr-se em harmonia constante com Deus por meio de súplicas e orações.